Dia santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Nós estamos discutindo hoje o projeto PHS, um milagre rumo ao céu. O que temos pela frente? O futuro? Quais as possibilidades desse futuro? Mas esse futuro é construído no presente. As suas, as minhas decisões, aqui e agora, nossos vícios, nossas virtudes, é isso que vai formar o nosso futuro, que se faz presente. Então chame todos que estão aí com vocês. Hoje vamos discutir temas importantes como humildade, fé, obediência, mortificação. Alguns termos para que você possa melhor viver como católico, como consagrado à Virgem Maria. Hoje o projeto PHS, um milagre rumo ao céu. Então veja só, ter impulso, tomar a decisão certa de estar na escola de Nossa Senhora, escolher o seu caminho, que é um caminho curto, seguro e perfeito para chegar a Jesus. Você tem buscado esse caminho? E você? Você tem colocado a Virgem Maria como modelo, como guia para lhe levar ao encontro pessoal com Jesus? Você segue as recomendações que ela lhe dá? Você tem sido obediente ao que Nossa Senhora tem lhe mostrado? Você tem sido dócil? Docilidade e presteza? Então existe um projeto chamado Por Hoje Sim, o projeto PHS. Então, Mara, você que está conosco, nos explique o que é o projeto PHS. Primeiro, é bem importante tomarmos a consciência, não é? Que tudo que nós fazemos tem um valor. Pode ser que tenha um valor positivo, pode ser que tenha um valor negativo, mas nada se passa sem nosso Senhor tomar conhecimento, conhecer teu coração e compreender os motivos que te levam àquela ação, tá certo? Isso é bem importante. Então, nós temos nos nossos pensamentos, nossos atos, nossas omissões, tudo isso vai ser avaliado. Em que contexto eu estou vivendo, mas vai ser avaliado. Se você prestar bem a atenção da imagem de São Miguel Arcanjo, você vai encontrar São Miguel com o quê? Com uma balança. E nessa balança ele vai justamente analisar o quê? Quais são as nossas atitudes boas, quais são as nossas atitudes ruins. E aí você tem que ter o bom senso de prestar atenção na sua vida. E você, está tendo mais atitudes boas ou mais atitudes ruins? Não é? A gente tem um exemplo de São Paulo. O que é que ele dizia? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então, é importante, meu amor, você ter uma determinação, você ter uma meta. Por isso é que nós chamamos Projeto PHS. Por quê? Pode ser até que você não seja uma pessoa que tenha a virtude da humildade, mas se você se coloca num projeto, você está dizendo o quê? Que você vai ser maleável e você vai ter disciplina para cumprir aquilo que está sendo colocado. Então, o que é o PHS? Não é? Talvez você já tenha escutado PHN, por hoje não. O PHS é o por hoje sim. Por hoje, sim, eu tomo a decisão de praticar uma virtude da Virgem Maria. E você pode até estar se perguntando, Mara, mas eu não consigo fazer o que a Virgem Maria fez, ser como ela é. Meu amor, deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma questão de vontade. Se você se entrega para ela, olha para a Virgem Maria não só como alguém que você a respeita, não só como alguém que você admira, que você tem veneração, mas se você olhar para a Virgem Maria na necessidade de imitar os atos dela, você vai conseguir ter uma virtude. Sabe por quê? Virtude é justamente o quê? Um ato repetido diversas vezes e isso vai ser um dia, vai se tornar o quê? Um dia vai se tornar uma virtude. Então o PHS, a gente vai estar prestando atenção em quê? Nas 10 virtudes da Santíssima Virgem. Montfort, São Luís, ele vai nos colocar que Nossa Senhora tem 10 virtudes. E essas 10 virtudes, nós devemos buscar cada vez mais essa imitação. Eu sei que para você ser uma pessoa virtuosa, é necessário a graça de Deus, mas é necessário o compromisso em estabelecer metas para que você possa cada vez mais ir cumprindo aquelas atividades. Me responda com sinceridade, você já se imaginou um santo? Sim, um santo no altar. Imagina aí, como é que seria São César? Como é que estaria aquela imagem de São César numa igreja? Você deve se portar e imaginar você também como um santo. E isso tem alguma coisa a ver com o programa PHS? Sim.
O PHS é buscar viver as virtudes. Eu não sei se você sabe, mas quando alguém é decretado um santo, não é só porque ele bilocou, porque ele entrou em êxtase, porque ele fez algo extraordinário. A igreja vai decretar que alguém é santo justamente quando ela se coloca ao quê? A praticar virtudes. Tá certo? Então, as virtudes praticadas em grau heróico, isso é o que vai determinar que a igreja vai fazer um acompanhamento para ver se aquela pessoa teve a dignidade de ser santo ou não. Se você olhar para São José, foi justíssimo, foi pacientíssimo, foi tudo diíssimo. Por quê? Porque ele buscou viver as virtudes. Então, o projeto PHS vai ser um projeto que vai ser desenvolvido pela Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, onde as pessoas se colocam cada vez mais a estarem atentos às virtudes da Virgem Maria e praticar. Então, por exemplo, a gente vai colocar para a humildade. Como é que eu vou conquistar a humildade? Como é que eu vou conquistar a fé? A fraternidade vai colocar vários pontos onde a pessoa possa cada vez mais buscar hábitos que vai possibilitar justamente aquela situação, não é? Então, isso vai ser o projeto. Você pode ter vários objetos. Você usa para o bem, usa para o mal. Se for para o mal, aquilo vai lhe levar a um vício. Se for para o bem, vai levar a uma virtude. Então, o projeto PHS está direcionado, está envolvido justamente na prática do que? Na prática das virtudes. Entende isso? Então, é uma coisa que as pessoas estão alcançando cada vez mais uma santidade em relação a esse tópico. Mas é interessante, César, todos nós temos defeitos, todos nós temos virtudes, não é? Nas nossas vidas nós podemos encontrar vários momentos de queda, mas quando olhamos para a Virgem Maria a gente identifica que não, ela não teve queda, então ela pode ser muito bem o modelo de santidade que nós buscamos viver. E a Virgem Maria, ela é esse exemplo de Mãe de Deus? É possível a prática de hábitos olhando para a Virgem Maria, compreendendo cada vez mais que ela nos mostra? Olha, quando o nosso Senhor se encarnou, o que foi que ele fez justamente? Ele veio se encarnar para mostrar que ele é modelo. Então, se ele é modelo, a Virgem Maria também pode ser modelo, justamente por quê? Porque ela foi a Imaculada Conceição. Ela foi aquela mulher que foi assunto aos céus. Se ela foi assunto ao céu, então ela porque tinha a capacidade. Mas nos fale mais, César, qual a sugestão que você pode nos dar para que possamos compreender como é que se dá a humildade, como é que se dá a fé? Viver a humildade é algo muito mais amplo do que muitos pensam. Então, nosso livro, O Consagra-te, as Portas do Inferno Não Prevalecerão, ele vai elencar situações para que você possa compreender um pouco mais do que é essa virtude da humildade. Primeiro, ser humilde é ser acessível. Acessível é deixar-se atingir com facilidade. Permite aos outros uma fácil aproximação. Ser humilde facilita a aproximação das pessoas. Ser humilde também é ser atencioso. Aquele que é atencioso com os outros, aquele que tem cuidado com os sentimentos dos outros, consegue ser gentil e, ao mesmo tempo, consegue ser humilde. A pessoa humilde também tem que ser espontânea. O humilde, ele não é amarrado, não é empatado, não é travado. O humilde, a pessoa que é humilde é uma pessoa feliz, é conveniente, é adequado, é bem encaixado, é oportuno, é competente. Você já tinha parado para pensar nisso? A gente só pensa em humildade no ponto de vista de humilhação. E não é isso. A pessoa que é humilde também é uma pessoa justa. Todo humilde deve ser justo, tratar todos com igualdade de direitos, tratar todos com honestidade, ser reto, ser constante, ser contínuo. Então veja só, boas razões, boas virtudes. Então, que maravilha é você ser uma pessoa humilde. O humilde é modesto. Uma das definições de humildade que nós encontramos nos dicionários, das melhores que a gente encontrou, foi que o humilde é simples. E sabe o que quer dizer simples no dicionário Aurélio? Simples é uma pessoa que não complica as coisas. Para você ser humilde, você tem que ser simples. Você não tem que complicar as coisas, tem que ser sincero. Não usar elementos para disfarçar. Veja como a humildade ela vem rica. Tem uma grande disposição em obedecer e em aceitar.
aquele que é humilde, ele termina sendo uma pessoa de fé. Então, Mara, quando você pergunta também sobre fé, fé tem todo um desdobramento da palavra fé. Alguns chegam e dizem, mas como vou viver a fé? E para viver a fé, você precisa primeiro convicção, para que você viva e faça com que o outro acredite. Você é uma pessoa de fé e leva os outros a terem fé. A pessoa de fé é uma pessoa estável, é uma pessoa que não varia de humor, não varia de entendimento, não varia de convicção, é fiel, dá mostras de lealdade ao próprio Deus, àquele a quem ele tem fé. É firme, seguro, honesto, leal. Então esse entendimento, para vivermos como Maria, vivermos a humildade, vivermos a fé, temos que ter uma personalidade mais estável. O projeto PHS, um milagre rumo ao céu. Então, na prática das virtudes que estávamos falando, nós buscamos nos assemelhar com Deus. Quanto mais virtuoso você for, quanto mais imitardes as virtudes da Virgem Maria, mais tu vai se aproximar, ser imagem e semelhança de Deus. Satanás quer, então, justamente destruir aquilo que nos faz parecer com Deus. Ele procura empenhar a todo custo situações, coisas, atrapalhar para que nos afaste dessa semelhança de Deus. Ele tenta colocar casca de banana, posições intempestivas, sei lá. Ele não quer deixar você se assemelhar a Deus. Então, Mara, Satanás ele lança vícios para nos afastar de Deus. Então, quais os vícios, para exemplificar, que Satanás vai nos sugerir para nos desviar da humildade e da fé que foram faladas no bloco anterior? Se a gente for falar como Jesus, né, como a igreja tanto nos aponta, a gente vai dizer assim, que Jesus é caminho, verdade e vida. Ele é o caminho. Mas por que Nosso Senhor é o caminho? Porque Ele é o Criador. A Santíssima Trindade, não é? É quem pode criar tudo, é quem faz todos os caminhos. Satanás pode criar algum caminho? Não, porque ele não cria nada, tá certo? Mas ele vai nos propor desvios. Nós estamos indo numa direção e ele chega com a voz sedutora e provoca que tem um desvio. Foi isso que ele fez com Eva. Ele propôs um novo caminho para Eva? Não, mas ele tentou um desvio. Então, no projeto PHS, nós vamos estabelecer 10 virtudes da Virgem Maria, mas nós vamos denunciar nesse livro aqui justamente o quê? Quais são os desvios que Satanás nos propõe para fazermos cair nas garras dele. Para irmos ao céu? Lógico que não, para ir para o inferno. Tá certo? Ele já tem o destino dele traçado, mas ele quer o teu destino nas mãos dele, ele quer o meu. Então nós temos que estar muito atentos de saber como lutar. Nós estamos numa guerra e estar nos caminhos de Deus é saber que ele vai nos propor desvios. Por exemplo, a Virgem Maria, ela é a mulher cheia da humildade. Tá bem? Mas quantas situações chegaram na vida de Nossa Senhora para que fizesse ela sair da humildade? E como é que alguém sai da humildade? Quando se tem orgulho. Não é assim? Então veja, quando Santa Isabel encontra com a Virgem Maria, ela vai dizer que honra vinha minha mãe, do meu Salvador, do meu Senhor. O que é que Nossa Senhora responde? Pois é, eu sou isso tudo? Ou ela vai dizer, o Senhor Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Então ela não foi desviada do caminho da humildade. Mas ela sabe, meu amor, que você pode ser que tenha forças espirituais espalhadas pelos ares que queira te fazer desviar. Ela sabe que isso pode acontecer. Então, no projeto PHS, nós estabelecemos virtudes, mas nós apontamos também quais são os defeitos para nos fazer cair, tá certo? Então, por exemplo, esse chaveirinho que cabe no bolso vai nos dizer quais são as habilidades da humildade, mas vai nos alertar também, César, que pode ser que seja propostos algumas situações que nos faça cair. Então, você falou agora como são as virtudes da humildade, quais são as práticas da humildade, ser simples, ser sincero, ser submisso, mas nessa cartelinha que cabe no meu bolso, que eu posso ficar olhando, eu vou também ficar atenta que ele pode colocar desvio para a humildade. Por exemplo, eu ser orgulhoso, eu ser prepotente, tá certo?
eu ser presunçoso, isso são todas situações que podem acontecer. O orgulhoso, tá certo, que é desviado do caminho da humildade, ele quer o reconhecimento. Você imagina o orgulhoso entrar em algum local sem querer que todo mundo olhe para ele? Por quê? Porque Satanás fica inspirando que o quê? Que ele deve ser cheio, deve ser belo. E muitas vezes Satanás inspira justamente esse desvio da humildade pelo orgulho, para quê? Para que a pessoa se esqueça que é Deus que faz a obra. Eu não sei quais são os seus talentos, mas quando alguém lhe reconhece, lhe admira, você se recorda que tudo aquilo que você é, o que você tem, é por função de Deus? Então você veja que esse desvio do orgulho, ele vai trair justamente a humildade que nós temos que ter de reconhecer Deus como o Senhor de todo o nosso universo. O orgulho, César, foi a razão da queda de Satanás. Por quê? Porque ele não quis ser submisso a Deus. O orgulhoso é muito difícil se submeter a alguém. Por quê? Porque ele acha que ele é o melhor, que ele é o mais belo, que ele é o mais luminoso. Então, nesse livro também, nós vamos colocar algum teste para que você possa se analisar. Você que está em casa, que nos assiste, você é uma pessoa humilde? Ou você está sendo desviado pelo caminho do orgulho? Então, nós vamos colocar um teste que você vai poder responder justamente para identificar a sua habilidade. Você é atrevido? Você é autoritário? Não é? Você é autossuficiente? E no caminho da fé também vai existir o desvio. Desvio de quê? Da tristeza. Como é que você está hoje? Você é um homem triste? Porque quando nós somos tristes, nós perdemos a confiança em Deus, perdemos a confiança, ficamos desmotivados, não temos força para nada. Mas quer saber mais da fé? Adquira o livro, que a gente vai poder, junto com você, na sua leitura, lhe inspirar melhor sobre esse assunto. Mas nos fale, César, como se pode praticar justamente a mortificação, que é uma outra virtude da Virgem Maria? Vocês ouviram a palavra mortificação. Você sabe o que quer dizer mortificação? Morte, morrer. Eu vou olhar para você, meu irmão, e te dizer, e preste atenção. Eu quero que você morra. Que coisa mais séria, que você morra. Mas morrer de quê? Que você morra para os seus pecados. Que você morra para as suas vontades. Que você morra para os seus desejos desordenados. Que você morra para aquilo que lhe afasta de Deus. E alguém pode dizer, esse apresentador está louco, dizendo que quer que as pessoas morram. São Paulo dizia nas suas cartas, morra um pouco todos os dias. E São Paulo vai morrendo ao longo das suas cartas. E ele vai morrendo e no fim ele diz, já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. São Paulo morreu para as suas vontades, para os seus anseios e seus projetos. E São Paulo passou a ser movido pelo projeto e pelo plano de Deus. Mas que São Paulo com certeza foi a Virgem Maria, aquela que fez tudo o que o próprio Pai ensinou. Então no nosso livro nós vamos ver também habilidades que nos faz compreender um pouco mais da mortificação. Por exemplo, a pessoa abnegada. Me lembro muito, uma pessoa abnegada, por exemplo, o Carlos Santos, o coordenador da TV Potiguar. Afinal de contas, tem a dedicação a uma causa, a um princípio, a uma pessoa. Tem características despreendido, supera as tendências egoístas para o benefício de outras pessoas. Renuncia às suas vontades em função de anseios religiosos. Ou seja, ele sacrifica voluntariamente os seus projetos e suas capacidades para se ajustar e se conformar a um contexto que, no caso, aqui um contexto religioso. E você, está mortificando os seus projetos para algo de Deus? Ou você sempre está buscando as coisas para si? Então, o abnegado é uma pessoa que vive morrendo para os seus projetos. Também, o mortificado é uma pessoa que se consome, é o consumido. Se consome como vela no altar, se consome de amor, se consome até ser destruído, queimado, arrasado pelo amor de Deus. É aquele que se deixa se gastar, se deixa consumir pelos planos de Deus. Morre um pouco a cada dia.
aquele que se mortifica também tem que ser disciplinado. Tem que ser disciplinado por quê? Porque tem que morrer da sua vontade e obedecer à disciplina, obedecer às regras, obedecer ao catecismo da Igreja Católica, obedecer ao Código de Direito Canônico, obedecer aos mandamentos da Igreja, obedecer aos mandamentos da lei de Deus. Veja só que quanta gente não quer ser obediente a nada. E uma coisa, quem não é obediente nas pequenas coisas, não é obediente nas grandes coisas. Se você não consegue obedecer até na forma de falar ou na forma de vestir, e de uma forma irreverente você se veste desagradando a Deus, ou você fala desagradando a Deus, você é capaz de fazer coisas piores. E eu estou dizendo isso não lhe acusando, eu estou lhe dizendo que se você for fiel no pouco, você fará poucas coisas. Se você for fiel no muito, você fará muitas coisas. Mas se você não for fiel, você não vai fazer coisa nenhuma. Então que você morra para as suas vontades, se arrependa daquilo que você fez que desagrada a Deus, faça penitências, faça reparação, repare os pecados. Então, nessa parte, né, a gente se inquieta essa questão da mortificação. Então, como a gente praticar isso? Morrendo um pouco a cada dia. São Paulo diz, é na fraqueza que me sinto forte. E na fraqueza me sentindo forte, eu reconheço que basta-te a tua graça, Senhor. Basta-me a tua graça para conduzir a minha vida, para conduzir os meus projetos, que não são os meus projetos, são os teus projetos. Então, o consagrado à Virgem Maria, ele é convidado a viver de uma forma mais perfeita a mortificação, de viver de uma forma mais perfeita a fé, de viver a obediência, de viver a pureza, viver a caridade, viver a paciência, viver a doçura. Então que a gente possa dizer como São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E em Maria podemos dizer, não sou eu que vivo, é a Virgem Maria que vive em mim. Então vamos terminando este programa e desde já lhe convidando a adquirir o livro Consagra-te, As Portas do Inferno Não Prevalecerão. Esse livro você pode adquirir na loja Sagrada Família, atrás da nova Catedral Nova, Catedral Metropolitana. Também tem na livraria Canção Nova e na nossa comunidade, na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Vocês podem também nos visitar pelo site www.discípulosdamandedeus.com.br e, visitando o nosso site, também ter acesso a nossos produtos, a nossos artigos, a nosso material de evangelização.